A paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura bíblica no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11. A palavra de Deus diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Palavra de Deus, palavra que tem ensinamentos para as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que Moisés, todos os dias, ele vinha até a tenda da congregação, aonde a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava, e ali, durante um determinado tempo, ele falava com o Senhor nosso Deus. Ele se relacionava com o Senhor nosso Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, dentro deste texto, para o fato da Bíblia citar que o moço Josué, servidor de Moisés, nunca se apartava do meio da tenda. O que significa isso para os nossos dias? Nós sabemos que nos nossos dias a manifestação da presença de Deus não se dá tão somente em um local determinado. A manifestação do Senhor nosso Deus, ela está relacionada ao fato do cristão convertido ser o templo do Espírito Santo. Isso está registrado no capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo de número 19. O apóstolo São Paulo, ele nos deixa bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita no cristão, habita em nós. Então a manifestação da presença de Deus não está relacionada a um local físico, mas está relacionado ao fato do homem e da mulher que serve a Deus se manter fiel a Ele e se manter como templo, morada do seu Santo Espírito. Mas o apóstolo Paulo também, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 15 e no versículo de número 4, ele diz o seguinte: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo na Bíblia tem um porquê, tem um ensinamento. E aqui nós podemos aprender com este jovem, com este moço chamado Josué. A primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos para este versículo 11 do capítulo 33 do livro de Êxodo é que Josué era o servidor de Moisés, ou seja, Josué, sendo ele um jovem, ele estava disposto a servir Moisés, que já tinha uma elevada idade. Ele se consolava, ele se alegrava, ele se contentava pela oportunidade que ele tinha de servir a Moisés. Nós estamos contemplando em nossos dias, infelizmente, muitos jovens que, se eles pudessem, eles tiravam os idosos da igreja. Nós estamos contemplando em nossos dias, infelizmente, muitos jovens que já não querem se relacionar com os idosos, não querem se assentar junto com os idosos para aprender com eles que têm mais experiência. Infelizmente, as igrejas, praticamente todas elas, começaram a segregar, começaram
a dividir as reuniões, os cultos, os trabalhos por faixa etária e também por grupos dentro da igreja. E aquela unidade da igreja, aquela coisa boa, bacana, gostosa que existia, a confraternização de pessoas de diferentes idades e a troca de experiência que havia entre eles está diminuindo. Agora, você já tem trabalhos onde os jovens cantam e pregam e falam uma linguagem totalmente voltada para o pessoal da sua faixa etária de idade. E aí os idosos começam a se sentirem distanciados e começam a se sentirem rejeitados, e aí a confraternização, a união tão valorizada no Salmo 133 começa a diminuir. Aqui nós temos um exemplo maravilhoso. Um dos motivos de Deus escolher Josué para ser o sucessor de Moisés está no fato de que Josué servia a Moisés, estava sempre junto com Moisés, aprendeu com Moisés. Que nós, que somos um pouquinho mais novo, talvez eu nem tanto, mas aqueles que são mais jovens do que eu, que a mocidade dos nossos dias venham a tomar prazer em estar junto com irmãos e irmãs que são idosos, que são mais velhos, e aprender com esses. Os idosos, os irmãos mais experientes, têm muito a nos ensinar. Muito bem, além do fato de Josué ser um servidor, estar sempre junto de Moisés, a Bíblia deixa bem claro que, embora Moisés vinha e voltava da tenda da congregação onde Deus se manifestava, Josué nunca se apartava, Josué não se retirava da tenda da congregação. E o que significa isso? A tenda da congregação, naquele período, simbolizava a presença de Deus. Estar na tenda da congregação significava estar próximo de Deus. E é aqui que eu gostaria, jovem, que você viesse a valorizar estas coisas, que você viesse a se alegrar nestas coisas, estar próximo de Deus, estar junto do Senhor nosso Deus. Sim, mesmo em meio ao século 21, um período de maldade, um período onde as pessoas estão sendo treinadas pelo mundo para se sentirem autossuficientes, um período onde a informação, a tecnologia está extremamente avançada, um período onde as pessoas estão se relacionando pouco. Sim, em pleno século 21, é possível para um jovem, um moço, uma moça, estar sempre na presença de Deus. E nós temos exemplos na Bíblia de jovens que sempre estiveram na presença de Deus, sempre valorizaram a presença de Deus. Nós poderíamos falar no caso de José, poderíamos falar também no caso de Samuel, que mesmo em meio a uma geração perversa, ele se manteve próximo, se manteve na presença de Deus. Poderíamos falar também de Davi. Sim, Davi, embora em sua meia-idade ele tenha cometido o pecado de adultério, tenha mandado matar o marido de Betseba, embora ele tenha tido esse período triste na sua história, mas Davi sempre valorizou a presença de Deus. Não à toa que quando ele se envolve e ele cai nessa tentação, a Bíblia diz que ele ora, ele chora, ele busca o Senhor Deus, e a sua oração está registrada no Salmo de número 51. No versículo 11 nós encontramos ele dizendo: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da
tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. Observe que para ensinar, observe que para converter, observe que para pregar para alguém, é necessário primeiro que o ensinador, que o pregador esteja na presença de Deus. Davi diz, olha, se o Senhor continuar comigo, se o Senhor continuar me dando da sua presença, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores então a ti se converterão. É isso que está faltando nos nossos dias, a abundante manifestação da presença de Deus. Davi valorizava a presença de Deus. Quando ele peca, ele não se preocupa com cargo. Quando ele peca, ele não se preocupa com a coroa de rei, mas ele se preocupou em buscar, em ter consigo a presença de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Poderíamos falar também, meus irmãos, de Daniel, aquele jovem que foi levado cativo à Babilônia, e lá na corte do rei Nabucodonosor, ele se manteve fiel, valorizando a presença de Deus, não se contaminou com os manjares do rei. Poderíamos falar também de Timóteo. Timóteo, aquele jovem que por valorizar o Senhor Deus, valorizar a sua palavra, valorizar a sua presença, foi escolhido por Deus primeiramente e depois foi escolhido por Paulo para ser o seu companheiro e cooperador na obra do Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4 e versículo de número 12 da sua primeira carta, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém deve desprezar um jovem por ele ser jovem, mas também ninguém deve supervalorizar um jovem em detrimento dos idosos. O jovem e o idoso devem andar de mãos dadas, devem andar juntos, fazendo a obra de Deus. Vamos nos aproximar. Os jovens precisam se reaproximar dos idosos, das irmãs, dos irmãos, daqueles obreiros que trabalharam duro na obra do Senhor e têm muito a nos ensinar. E também vamos nos reaproximar do Senhor nosso Deus. Vamos tomar o exemplo de Josué, que não se apartava, que não se afastava da maravilhosa presença de Deus. Que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida, que o Senhor Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.